Você tem certeza de que quer saber a verdade? Porque quem enxerga demais geralmente enlouquece. Essa frase não é apenas um aviso, é um convite perigoso. A maioria das pessoas foge da realidade como se fosse uma ameaça. Preferem uma mentira doce a uma verdade amarga. Mas se você está aqui, talvez exista dentro de você uma inquietação silenciosa, uma sensação de que algo no mundo, ou dentro de você, está fora do lugar. E é exatamente por isso que essa conversa vai te atravessar como um raio. A filosofia não é um lugar confortável, e muito menos quando ela se cruza com os abismos da saúde mental. Friedrich Nietzsche, esse nome que muitos temem e poucos compreendem, não queria te confortar, ele queria te sacudir. Ele não escreveu para o homem comum, distraído e conformado. Ele escreveu para aqueles que ousam olhar para dentro sem desviar os olhos. Para quem tem coragem de encarar o caos da própria mente sem buscar um filtro reconfortante. A pergunta que te trouxe até aqui é brutal. Quanto de verdade você suporta? E acredite, ela é mais atual do que nunca. Vivemos num tempo onde tudo é mascarado, anestesiado, fabricado para não doer. Desde a forma como nos relacionamos com os outros, até como enxergamos a nós mesmos. É um mundo onde a aparência venceu a essência, onde a saúde mental virou estética de feed e não verdade interior. Nietzsche, com sua voz cortante, parece gritar em meio ao ruído: desperte! Mas esse despertar cobra um preço, porque enxergar o mundo como ele é, e não como você gostaria que ele fosse, pode ser insuportável. E é aí que mora o paradoxo da sanidade. Quanto mais lúcido você se torna, mais pesado tudo parece. Você começa a notar as farsas nas quais se baseia a sociedade, as mentiras que você contou para si mesmo para continuar funcionando, as relações artificiais, os valores vazios e, de repente, aquilo que chamavam de vida normal te parece um teatro frágil à beira do colapso. Essa jornada de lucidez pode te isolar, pode te fazer parecer estranho, desconectado, deslocado. Nietzsche sabia disso. Ele escreveu para os solitários, para os que se afogavam na própria mente tentando encontrar sentido. E é aqui que a filosofia encontra a saúde mental de forma brutal. Ela te oferece um espelho, não uma muleta. Ela não suaviza as suas dores, ela aprofunda. Mas ao fazer isso te dá poder. Te ensina a dançar com o caos ao invés de fugir dele. Por isso, o que vamos conversar aqui não é fácil. Vai exigir de você mais do que atenção. Vai exigir presença. Vai pedir que você abandone o conforto de suas ilusões, nem que seja por alguns minutos. Porque só assim conseguimos dar o primeiro passo para um pensamento verdadeiramente livre. E esse passo começa agora. Se você já sentiu que está acordando em um mundo onde tudo parece superficial, onde a verdade é diluída em distrações baratas, você não está só. Comenta aqui embaixo. Eu quero ver o que ninguém tem coragem. Isso ajuda a gente a entender quem realmente está disposto a atravessar essa jornada. E sim, a gente lê tudo. A sua visão importa, a sua coragem também. Aproveita, deixa o like e se inscreve. Não para inflar números, mas porque essa conversa ainda está só começando. E se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. O que mais te incomoda nessa lucidez que dói? A gente vai ler e responder. Esse espaço é para quem não tem medo de pensar, de sentir, de questionar. Seu comentário não é só uma opinião, é uma parte viva desse diálogo. E se você quer continuar nessa jornada,
deixa o like, se inscreve, porque o próximo passo vai te fazer repensar tudo o que você chama de verdade. Você já sentiu que ao enxergar o mundo com mais profundidade, tudo parece mais pesado? Como se de repente os lugares que antes te traziam conforto se tornassem insuportáveis. Como se as conversas rasas machucassem mais do que o silêncio. É como se quanto mais você entende, mais você sofre. Você não está sozinho. Isso acontece porque existe um tipo de dor que poucos reconhecem. A dor de quem começou a despertar. E é exatamente nesse ponto que filosofia e saúde mental se entrelaçam de forma quase cruel. Porque quem começa a enxergar a verdade, inevitavelmente, começa a carregar o fardo de perceber tudo o que está errado, dentro e fora de si. Friedrich Nietzsche chamou isso de peso da verdade. E talvez você esteja vivendo isso agora, mesmo sem saber. Essa sensação de que nada mais parece fazer sentido. De que você está em um mundo onde todo mundo finge, onde todos seguem fórmulas prontas, sorrindo em selfies, escondendo gritos internos. Acordar, trabalhar, consumir, repetir. Mas aí vem aquela inquietação. É só isso? Essa pergunta não te deixa em paz, né? E o mais cruel é que quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela cresce. A saúde da sua mente começa a se desgastar não por excesso de trabalho, mas por excesso de lucidez. Você começa a ver as mentiras no discurso dos outros, mas também nas suas próprias escolhas. Começa a perceber que está num relacionamento que sufoca, num trabalho que seca sua alma, numa rotina que mata aos poucos. E o pior, começa a perceber que talvez você mesmo tenha escolhido tudo isso só para não ter que encarar o vazio. A verdade machuca, e é por isso que muitos preferem continuar dormindo. Nietzsche sabia disso quando perguntou: quanto de verdade você suporta? A pergunta parece filosófica, mas ela é profundamente prática. Porque ela aparece quando você começa a questionar o sistema, sua criação, sua fé, sua identidade. Quando começa a perceber que talvez você não seja exatamente quem você sempre acreditou ser. E nesse momento, a crise existencial se instala. Mas olha só, isso não é um sinal de loucura. É um sinal de que você está vivo, acordado, sensível. Sentir essa dor não é fraqueza, é coragem. Só que tem um detalhe importante. Se você não souber como lidar com essa consciência, ela vira angústia. E a angústia, quando não acolhida, vira doença. É por isso que cuidar da mente é essencial nesse processo. Porque enquanto a filosofia te ajuda a abrir os olhos, a saúde mental te ajuda a não enlouquecer com o que vê. É como tentar andar num campo minado com os olhos bem abertos. Você vê o perigo, mas também vê o caminho. E nesse ponto eu preciso te pedir uma coisa. Não guarda tudo isso só para você. Comenta aqui o que você sente quando começa a enxergar demais. Fala se você já se sentiu deslocado por pensar diferente, por questionar o que todos aceitam. Escreve aqui embaixo a frase "Eu sinto demais", se isso tudo faz sentido para você. A gente está lendo, respondendo e construindo esse espaço como uma comunidade de pensadores e sentidores. Porque sim, tem mais gente como você por aqui. Mas e se o problema nunca foi você? E se tudo que você sente, essa angústia existencial, esse incômodo silencioso, essa sensação de inadequação,
for, na verdade, o resultado inevitável de ter começado a enxergar além do óbvio? E se o que você chama de ansiedade for, na verdade, uma forma da sua alma gritar por sentido? Porque talvez o que te desestabiliza não seja um defeito emocional, mas uma sensibilidade rara, uma lucidez que poucos suportam carregar. É nesse ponto que a filosofia deixa de ser uma teoria distante e se torna um espelho afiado. Ela não vem te acalmar, ela vem te acordar. Nietzsche falava da verdade como um fardo. Um fardo que, uma vez que você começa a carregar, não dá mais para largar. Você olha para o mundo e percebe a máscara. Olha para as pessoas e sente a mentira. Olha para dentro de si e vê o caos. E aí vem a dúvida que começa a corroer por dentro. Será que sou eu que estou ficando louco? Ou será que eu apenas estou acordando? Essa tensão, esse nó no estômago, esse conflito entre o que o mundo espera de você e o que sua consciência começa a exigir, isso é o início do despertar. E acordar, como você já percebeu, dói. Dói porque tira da zona de conforto. Dói porque desorganiza tudo. Dói porque revela que a normalidade, na verdade, é só um pacto coletivo de negação. Você começa a perceber que a busca por felicidade que te ensinaram talvez nunca tenha sido sobre felicidade real, mas sobre conformidade. E aí vem outra dúvida. Será que eu sou fraco por não me adaptar? Ou será que sou forte por me recusar a aceitar o que não faz sentido? A resposta não vem fácil. E é por isso que tantos desistem no meio do caminho. Porque suportar a verdade requer não apenas coragem, mas preparo mental. E poucos têm esse preparo. É por isso que Nietzsche pergunta: quanto de verdade você suporta? Porque ele sabia que a verdade não vem com recompensas rápidas. Ela vem com rupturas, com perdas, com solidão. Mas também vem com liberdade. Essa fase de questionamento pode ser assustadora, mas é nela que mora a possibilidade de reconstrução. É no desconforto que começa a transformação. E quando você começa a duvidar de tudo, inclusive de si mesmo, é porque sua mente está tentando encontrar um novo ponto de apoio. Um ponto que não seja feito de ilusões prontas, mas de experiências reais, de sentidos autênticos, de escolhas conscientes. E é nesse processo que a filosofia pode ser sua melhor aliada, não porque ela te dá respostas, mas porque ela te ensina a sustentar as perguntas sem enlouquecer. E a saúde mental nesse contexto não é mais sobre ficar bem o tempo todo, mas sobre encontrar força para continuar cavando, mesmo quando tudo em você quer desistir. Então pensa comigo, será que você está perdido? Ou será que está justamente no caminho certo, só que ainda não reconheceu isso? Talvez essa angústia seja a bússola, talvez o desconforto seja o sinal de que você não está mais vivendo no automático. E se for isso mesmo, comenta aqui embaixo: o incômodo é o caminho. Deixa essa frase escrita se tudo isso ressoou com você. Me diz o que você sente quando a dúvida te invade, quando o mundo parece ruir ao seu redor. Quero ler o que você tem a dizer, porque esse espaço é nosso. Um lugar onde pensar diferente não é loucura, é resistência. Friedrich Nietzsche dizia que aqueles que enxergam demais são condenados a viver na escuridão dos que não entendem. E talvez agora tudo comece a fazer mais sentido para você. Porque não é só sobre ver mais, é sobre sentir mais, pensar mais, sofrer mais. E quando isso acontece, você percebe que o preço da verdade não está em saber, mas em não conseguir mais fingir. E a partir do momento em que você toca
Esse lugar profundo da consciência, esse espaço onde as verdades duras habitam, não dá mais para voltar. É como se algo tivesse sido despertado em você. Um olhar que não aceita mais as mentiras disfarçadas de normalidade. Um incômodo constante, como se algo dentro de você gritasse, mesmo no silêncio. E é aí que Nietzsche se torna mais que um filósofo. Ele se torna um espelho. Um reflexo do que acontece dentro da sua mente quando você resolve encarar a realidade como ela é, e não como ela foi embalada para te acalmar. Nietzsche acreditava que viver plenamente exigia coragem radical. A coragem de romper com as ilusões, de matar os ídolos, de duvidar das verdades sagradas que foram enfiadas na sua cabeça desde criança. Ele chamava isso de transvaloração dos valores. Um processo profundo e doloroso, onde tudo que você acreditava como certo começa a desmoronar. Mas não é destruição por prazer, é desconstrução por necessidade, porque o que não é questionado te aprisiona. E enquanto muitos ainda buscam fórmulas prontas para a felicidade, Nietzsche te convida a um caminho perigoso, porém real: criar seu próprio sentido. Mas ele avisa: isso vai te isolar, porque a maioria prefere o conforto da mentira à dor da lucidez. E aí, mais uma vez, surge aquela sensação de que você está sozinho. Mas será que está mesmo? Nietzsche via o sofrimento não como um obstáculo, mas como um combustível. Algo que te empurra para o abismo, não para te destruir, mas para te forçar a criar asas. Ele dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E é justamente isso que a filosofia dele faz com a nossa saúde mental. Ela destrói o chão antigo para que a gente construa um novo. Um chão mais firme, mais autêntico, mesmo que mais doloroso. E é por isso que ela incomoda tanto. Porque ela exige que a gente cresça, que a gente saia da infância emocional, onde tudo precisa ter um final feliz. E você sabe, a vida real não entrega finais felizes. Ela entrega experiências, escolhas, contradições. É aqui que você começa a perceber o quão revolucionário pode ser olhar para o seu sofrimento com outros olhos. Não como um sinal de fraqueza, mas como uma prova de que você está vivo. Consciente, acordado. Nietzsche dizia que a vontade de potência é o motor da existência. E talvez o seu sofrimento seja justamente a forma como essa potência está tentando emergir. Uma força criadora que ainda não sabe como se expressar. E enquanto isso acontece, o mundo continua tentando te enquadrar, te rotular, te medicar. Mas talvez o que você precisa não é de remédio, é de sentido. E sentido não se compra, não se ensina, não se baixa em um aplicativo. Sentido se constrói, com dor, com coragem, com consciência. Você ainda aguenta continuar nesse caminho? Porque a verdade não vai pegar leve com você, mas também não vai te abandonar. Comenta aqui embaixo: a verdade me atravessa, mas eu continuo. Me diga o que essa parte despertou em você, como essas palavras ecoaram na sua mente. E se você está construindo esse caminho junto comigo, mostra que está vivo aqui nos comentários. E é nesse ponto do pensamento de Nietzsche que o cenário atual começa a parecer um retrato assustadoramente preciso. O mundo moderno parece ter se especializado em nos afastar da verdade. Estamos cercados, todos os dias, por distrações milimetricamente calculadas para manter nossa mente ocupada, mas vazia. Redes sociais nos alimentam com dopamina instantânea, com curtidas, reels, notificações, tudo para não nos deixar pensar, para não nos deixar sentir, para não nos deixar encarar o abismo que cresce dentro da gente quando as luzes se apagam. Porque é exatamente isso que o sistema atual teme, que você pare, que você questione, que você perceba o quanto está sendo manipulado a viver uma vida que não foi escolhida por você, mas desenhada para você consumir, obedecer e repetir. Nietzsche nos alertou sobre o último homem,
aquele que vive no conforto da mediocridade, que evita todo tipo de dor, que não deseja mais nada além da estabilidade artificial. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que se tornaram essa figura? Que fogem do desconforto existencial com séries, comida, rolês vazios, rotinas automáticas? A nossa saúde mental virou um produto. Está sendo tratada como um problema que precisa ser calado, e não como um sintoma de que algo está errado com a estrutura do mundo em que vivemos. E essa anestesia constante, esse bombardeio de estímulos inúteis, essa obsessão pelo entretenimento, tudo isso tem um preço. Um preço que Nietzsche já via lá atrás: a perda do sentido, a perda do espírito, a perda da capacidade de suportar a verdade. Porque se tem algo que esse mundo moderno não quer que você descubra, é que o vazio que você sente não é porque você é fraco, ansioso ou errado. É porque você ainda sente, ainda questiona, ainda busca algo que faça sentido em meio a tanto barulho. Mas buscar sentido exige parar, exige silêncio, exige dor. E ninguém está disposto a pagar esse preço, pelo menos não de forma consciente. Nietzsche chamaria esse estado de niilismo passivo, um tipo de apatia existencial, onde a gente aceita qualquer distração como fuga do real. E quanto mais você foge, mais fraco você se sente, mais confuso, mais sem direção. Agora, pense na quantidade de informações contraditórias que você consome por dia. Pense em quantas vezes você já parou para refletir profundamente sobre o que está sentindo de verdade, sobre o que quer de verdade, sobre o que está se tornando. A resposta da maioria é quase nunca, e isso não é coincidência. O sistema foi moldado para que você não tenha tempo nem clareza. Nietzsche sabia que o excesso de ruído mata o espírito, e quando o espírito morre, tudo vira superfície. Aparência, filtro, performance. Só que a alma humana, mesmo sufocada, sempre encontra um jeito de gritar. E talvez seja por isso que você esteja aqui agora. Talvez algo em você esteja pedindo socorro. Não um socorro qualquer, mas um socorro filosófico. Um socorro que não vai te dar alívio imediato, mas pode te dar fôlego existencial. A urgência é real. O colapso silencioso está aí. E não é só nas grandes tragédias. Ele aparece no esgotamento crônico, no pânico disfarçado de produtividade, na tristeza oculta por trás de uma selfie feliz. Nietzsche falava do eterno retorno como um teste supremo. Se você fosse obrigado a viver essa mesma vida, exatamente como ela é, para sempre, você aceitaria? Essa pergunta hoje deveria ecoar em todo scroll, em toda reunião vazia, em todo relacionamento sem alma. Porque talvez essa repetição sem sentido seja o verdadeiro inferno moderno. Se você já se sentiu assim, se alguma parte desse caos te atravessa, escreve aqui nos comentários. Eu estou desperto no meio do barulho. Me conta se você sente que está nadando contra essa corrente de anestesia. Sua experiência pode tocar outra pessoa. E sim, eu leio tudo. Vamos conversar. E quando você finalmente começa a enxergar além do véu, o silêncio se torna mais pesado do que o barulho. Porque o que Nietzsche chamava de despertar da consciência não é um evento glorioso, não é uma iluminação suave, é um corte, um rompimento, um momento de ruptura que rasga o conforto e te obriga a encarar aquilo que quase ninguém quer ver. Que o mundo é, em grande parte, uma construção de ilusões coletivas. E quanto mais claro isso fica, mais difícil se torna participar dessa encenação cotidiana. Porque tudo parece superficial, forçado, vazio. E isso cansa, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Não é à toa que tantos que ousam pensar profundamente adoecem. Não porque pensar em si adoece, mas porque pensar demais em um ambiente que não tolera profundidade te isola. A verdade tem um preço, e muitas vezes esse preço é a solidão.
Quando você começa a perceber que as conversas estão presas nas mesmas fórmulas, que os objetivos são quase sempre repetidos como mantras do sucesso social, que os vínculos se tornaram frágeis, descartáveis e performáticos. Algo dentro de você se quebra, e essa fratura não é visível para os outros. É interna, silenciosa, mas profunda. Você olha ao redor e parece que ninguém está vendo o mesmo que você. Enquanto todos continuam rindo, dançando, postando, consumindo, você sente como se tivesse saído do palco e agora estivesse assistindo a peça de fora. Só que não tem plateia, não tem companhia. Só você e essa lucidez que pesa como um fardo. Friedrich Nietzsche sabia disso. Ele viveu isso. E talvez por isso tenha dito que quem combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar um deles. Porque ao olhar demais para o abismo, você corre o risco de se perder na escuridão. Só que hoje o abismo está em todo lugar. E muitos nem percebem que já estão sendo engolidos. Quando você começa a ver a farsa das aparências, o teatro das relações, o vazio das promessas modernas de felicidade, é comum sentir culpa. Culpa por não conseguir mais se encaixar, por não vibrar com o que antes te animava, por parecer distante, estranho, diferente. Mas isso não é fraqueza, isso é sensibilidade, é consciência. É saúde mental tentando sobreviver num ambiente adoecido. Nietzsche falava da necessidade de sermos fortes o suficiente para suportar a verdade. E essa força não é física, é psicológica, é existencial. Porque ver demais dói, sentir demais cansa e pensar demais afasta. É por isso que tantos preferem voltar para a caverna de Platão, mesmo depois de terem visto a luz. Porque viver na sombra dói menos, mas custa a alma. Custa o brilho nos olhos. Custa a paz de saber que, apesar da dor, você está sendo verdadeiro consigo mesmo. E não há sofrimento maior do que trair a própria lucidez só para se sentir aceito. Só para não incomodar. Só para caber em um mundo que premia a ignorância confortável e pune o pensamento profundo. Se você já sentiu isso, se você já foi o estranho entre os normais, o sensível num mundo bruto, o desperto em meio a sonâmbulos, comenta aqui embaixo, eu vejo e isso pesa. Me conta o que você sente, me diz se já tentou esconder esse peso. Às vezes, tudo que a gente precisa é saber que não está sozinho nesse tipo de silêncio. E eu estou aqui, lendo, ouvindo, sentindo com você. Mas chega um momento em que algo dentro de você estoura. Como se não fosse mais possível continuar ignorando o que viu. Como se cada pequena mentira cotidiana ganhasse um peso insuportável. E aí vem o que ninguém te avisa. A verdade não chega como luz suave. Ela explode. A verdade arromba portas internas, rasga véus de proteção e faz ruir estruturas mentais que você levou uma vida inteira construindo. Friedrich Nietzsche não apenas compreendia isso, ele alertava. A verdade não liberta sem antes destruir. Sim, porque tudo aquilo que era confortável, familiar, previsível, começa a parecer falso. Tudo o que te sustentava emocionalmente começa a se desmanchar no ar. E nesse exato ponto, onde tantos recuam, onde a maioria volta atrás e se esconde, novamente na ignorância voluntária, alguns seguem. Mesmo feridos, mesmo sem chão. É aí que a jornada se torna brutalmente honesta. Porque você não está mais apenas entendendo a vida. Você está vendo a vida como ela é, sem maquiagem, sem filtro, sem roteiro otimista. E isso é violento, dói. Porque muitas vezes enxergar é perder. Perder amigos que só sabiam conversar na superfície. Perder relacionamentos baseados em ilusões mútuas. Perder interesses que já não fazem mais sentido. Perder o brilho daquilo que só te encantava, porque você ainda não sabia o que havia por trás. Mas ao mesmo tempo,
você começa a ganhar algo raro, algo que não se compra, não se ensina, não se impõe. Você começa a ganhar autenticidade. Nietzsche escrevia como se suas palavras fossem lâminas. Ele cortava certezas, derrubava ídolos, quebrava crenças, porque ele sabia, toda verdade que realmente importa vem depois da dor, não antes. A maioria das pessoas quer acordar, mas não quer pagar o preço de acordar. Quer ver o mundo como ele é, mas sem precisar lidar com o impacto emocional que essa visão carrega. E é por isso que tantos preferem verdades convenientes a verdades profundas. Porque a verdade profunda exige responsabilidade e, sobretudo, exige coragem. Você já reparou como o sistema inteiro foi desenhado para te manter distraído? Para te manter anestesiado? Dopamina fácil, conteúdo rápido, entretenimento constante, promessas de felicidade em 3 passos. Tudo para evitar que você pare, que você pense, que você questione, que você veja. Porque quando você vê demais, você não consome do mesmo jeito, não obedece com a mesma facilidade, não aceita qualquer coisa que te dizem, e isso assusta, porque quanto mais lúcido você se torna, mais você percebe que o mundo não está estruturado para quem pensa, está estruturado para quem repete, para quem segue, para quem se encaixa. A lucidez, como dizia Nietzsche, é um fardo reservado para poucos, para aqueles que suportam ver sem enlouquecer, para os que enfrentam o próprio vazio sem recorrer a distrações. E nesse ponto, meu amigo, você começa a se tornar perigoso, porque você deixou de ser manipulável. Você começou a ver os fios que movem o teatro, e ao ver isso, algo muda, algo acorda, algo que nunca mais volta a dormir. Se você chegou até aqui, comenta: a verdade me quebrou, mas me reconstruiu. Eu quero saber quem também está nesse ponto da jornada, quem já sentiu essa ruptura interna, quem já passou por essa destruição silenciosa e começou a renascer mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. Compartilha comigo. Sua história pode ecoar na de alguém que está exatamente no ponto da dor e precisa dessa palavra para continuar. E, agora que você começou a enxergar, me responde com sinceridade. O que você vê quando olha para o mundo? Não me refiro às aparências, nem às imagens polidas que nos empurram nas redes sociais. Eu estou falando da essência, daquilo que pulsa por trás dos olhos das pessoas, do silêncio entre as conversas, da ausência de sentido que você sente, mas não consegue explicar. Você consegue encarar isso? Consegue atravessar a cortina de ilusão sem voltar correndo para os velhos confortos? Ou ainda precisa de um pouco de mentira só para não desabar? Porque, aqui entre nós, nem todo mundo está pronto para olhar sem filtro, para caminhar pelas ruas e perceber que a maioria das pessoas está apenas fingindo estar bem, fingindo saber o que está fazendo, fingindo ter um propósito. E isso é compreensível. Nós fomos treinados para isso. Desde cedo, nos ensinam a sorrir, mesmo quando estamos em pedaços, a responder tudo bem, mesmo quando a alma está em guerra, a seguir metas que nem sabemos se são nossas. E aí um dia você acorda e não dá mais para fingir. Mas o despertar, por mais necessário que seja, dói. Porque junto com a consciência vem o peso de perceber que você perdeu anos da sua vida vivendo no automático, que você aceitou migalhas emocionais achando que era amor, que você chamou distração de felicidade, que você anestesiou dores legítimas com estímulos vazios. E quando a consciência chega, ela não te deixa mais dormir. Ela sussurra no seu ouvido enquanto você tenta relaxar. Ela te cutuca quando você tenta voltar à rotina. Ela incomoda, pressiona, implora por mudança. É nesse ponto que você precisa escolher: continuar ignorando ou mergulhar de vez na sua própria verdade. Só que mergulhar exige coragem, porque lá no fundo, o que você vai encontrar não é bonito, é cru.
É denso, é você, sem máscaras, sem desculpas, sem distrações, e isso assusta, mas também liberta. Porque pela primeira vez, você começa a se enxergar de verdade, a entender seus vazios, suas sombras, suas repetições inconscientes. E aí, algo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A filosofia, nesse momento, deixa de ser teoria. Ela vira espelho. Um espelho que te mostra não só quem você é, mas também quem você pode deixar de ser. E talvez seja por isso que Friedrich Nietzsche continua tão atual. Porque ele não escreveu para agradar. Ele escreveu para rasgar, para provocar, para fazer pensar. Ele sabia que o verdadeiro pensamento é aquele que te desmonta primeiro, para depois te reconstruir com mais consistência. E ele te pergunta através de cada palavra: quanto de verdade você suporta? Agora eu te pergunto, até onde você consegue ir nessa jornada? Você já teve esse momento de ruptura? Já sentiu que começou a acordar num mundo de sonâmbulos? Já se olhou no espelho e pensou: eu não sou isso que me ensinaram a ser? Se sim, comenta aqui embaixo: eu também acordei. Ou compartilha com suas palavras. Seu comentário pode não só abrir espaço para o seu próprio processo, como ajudar alguém que está começando a despertar agora. Vamos conversar. Eu vou ler cada um, e talvez agora você esteja se perguntando: existe algum alívio? Existe alguma forma de suportar o peso de enxergar tanto, de sentir tanto, de carregar verdades que parecem maiores que você? Porque uma coisa é certa: depois do despertar não tem mais volta. Você não consegue mais se iludir com as mesmas mentiras de antes. O mundo perde um pouco da sua cor artificial. Os estímulos que antes te bastavam, agora soam vazios. Os lugares que antes eram abrigo, agora parecem jaulas. Mas calma, isso também faz parte. Friedrich Nietzsche entendia esse processo. Ele sabia que o primeiro impacto da verdade é destruidor, mas que depois vem algo maior. A reconstrução. Não uma reconstrução qualquer, mas uma criação ativa da sua própria realidade. Porque aquele que suporta ver o que ninguém vê, também ganha a possibilidade de criar o que ninguém criou. A filosofia de Nietzsche não é um chamado ao sofrimento, é um chamado à superação. Ele acreditava que o ser humano que consegue caminhar pelo caos sem se perder, encontra dentro de si uma força que ultrapassa qualquer doutrina, qualquer sistema, qualquer regra social. Uma força criadora, o tal do espírito livre. E é aí que está o ponto de virada. O momento em que você percebe que o abismo que tanto te assusta também é espaço fértil, que os cacos da sua identidade antiga não são lixo, mas matéria-prima. Que a dor de ter perdido as ilusões é o solo fértil onde nasce a lucidez, o autêntico, o seu. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas sim ser capaz de não precisar mais fingir. Ser capaz de não depender da aprovação alheia, da distração constante, da dopamina fácil. É viver com sentido, mesmo que doa às vezes, mesmo que canse, mesmo que te isole de um mundo que ainda dorme. Nietzsche, mesmo mergulhado nas sombras de sua própria mente, vislumbrou esse ponto de luz. Ele chamou isso de amor fati, o amor ao destino. Não como aceitação passiva, mas como escolha ativa de abraçar a vida como ela é. Com tudo que ela traz, com tudo que ela cobra. E ao fazer isso, você não foge mais da dor, você a transforma. Você não precisa mais se proteger da verdade, você aprende a dançar com ela. E quando isso acontece, o mundo muda. Não o mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro. É aqui que a filosofia encontra a saúde mental. Quando você começa a perceber que não está doente por sentir demais, nem fraco por enxergar o que os outros evitam. Você está apenas vivo, desperto, atento. E isso, meu amigo, é um dom raro.
E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque há algo em você que já começou a se mover. Talvez você ainda não saiba o que fazer com tudo isso. E tudo bem. Só o fato de estar aqui já é um passo enorme. E eu quero que você compartilhe comigo esse momento. Comente aqui embaixo. Eu crio minha realidade. Se você sente que essa virada começou a acontecer aí dentro. Ou escreve do seu jeito. Mas escreva. Vamos conversar. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Porque os próximos passos a gente vai dar juntos. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo isso no fundo da sua mente. Uma inquietação que não se cala mais. Uma espécie de pulsar interno que diz, tem algo diferente em mim. E tem mesmo. Você pensa demais, sente demais, questiona o que ninguém questiona, vê o que a maioria finge que não está lá. Talvez sempre tenha sido assim, desde pequeno, desde quando o mundo parecia um grande palco e você, por algum motivo, não conseguia acreditar totalmente no roteiro. Talvez te chamaram de estranho, de sensível demais, de exagerado, ou pior, de problemático. Mas agora, pela primeira vez, você começa a perceber que isso pode não ser um erro, e sim uma potência. O pensamento de Friedrich Nietzsche é a prova viva de que existe beleza em quem se recusa a adormecer, de que existe força em quem suporta sentir. E se você se identificou com tudo isso que falamos até aqui, então você já não está mais sozinho. Esse espaço, esse vídeo, esse canal foram criados exatamente para pessoas como você. Pessoas que querem ir além da superfície, que não se contentam com a aparência, que desejam pensar mais profundamente, viver mais intensamente e, acima de tudo, entender a si mesmas num mundo que vive tentando distrair, calar, anestesiar. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. E talvez o seu porquê esteja começando a nascer agora. Talvez a cada reflexão que a gente compartilha aqui, você vá encontrando não respostas prontas, mas melhores perguntas. Isso já basta. Porque quem aprende a questionar com coragem, começa a transformar o próprio destino. E quando você começa a moldar a sua realidade com consciência, propósito e lucidez, tudo muda. O mundo continua o mesmo lá fora, mas dentro de você, as engrenagens já giram em outro ritmo, mais verdadeiro, mais seu. Então, se você sente que está em busca de algo maior do que dopamina fácil, do que gratificações instantâneas e sorrisos fabricados, esse canal é o seu lugar. Aqui, a gente fala de filosofia como quem fala de vida. Aqui, cada pensamento é um convite para sentir mais fundo. Cada vídeo é um espelho. Às vezes desconfortável, mas necessário. Porque a verdade, como já dissemos antes, não é leve, mas ela pode ser libertadora. E juntos, talvez a gente aprenda a carregar esse peso com mais sentido. Agora me conta, qual parte desse vídeo te pegou mais fundo? Qual frase ressoou aí dentro? Comenta aqui embaixo. Pode ser uma palavra, uma sensação, um trecho que não sai da sua cabeça. Às vezes, só de escrever, você já organiza melhor o que sente. E eu leio tudo, a gente lê, porque esse não é só um monólogo, é um espaço de troca. E se quiser deixar aqui um "eu não estou sozinho" ou um "eu penso demais", talvez isso ajude quem também está passando por esse despertar. Vamos manter essa conversa viva. Se você sentiu a voz de algo maior ecoando dentro de você enquanto ouvia esse vídeo, talvez até a voz de Deus sussurrando no silêncio entre cada palavra, então, esse canal é o seu abrigo. Se inscreve agora, porque aqui a gente não traz respostas prontas. A gente provoca o despertar. E se você chegou até o final, é porque alguma coisa aí dentro já começou a se mover. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, eu despertei. Isso me mostra que você esteve aqui por inteiro, presente, com a mente aberta e o coração exposto.
Deixa seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também está procurando sentido no caos. E não sai ainda. O próximo vídeo já está na tela. Clica e continua essa jornada com a gente. Você não está só.